Deus abençoe a paz do Senhor para a igreja mais uma vez. Hoje sentindo falta de alguns irmãos, né? Alguns irmãos estão trabalhando, outros eu não sei, mas o Senhor o sabe. Eu louvo a Deus pela sua vida que veio para adorar a Deus. Queridos, tem uma palavra que eu estava meditando esses dias e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas antes eu quero pedir, se você puder mais uma vez se colocar de pé para nós lermos o texto sagrado e também orarmos pedindo ao Senhor a sua graça para essa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Números, capítulo de número 13. Números, número 13. Números, capítulo de número 13, verso de 25. Vamos ler o verso primeiro. 13, verso 1. Não estamos sem projetor ainda por enquanto, por um pouquinho de tempo. Se Deus quiser, nós vamos resolver isso. Deus vai dar condições. Então acompanhe aí na sua Bíblia. Números 13, verso 1, diz assim o texto sagrado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Verso número 25. Números 13, verso 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, por tua infinita misericórdia e graça. E que nessa reunião, ó Deus, temos louvado o seu nome, contribuído, ó Deus, para a glória do Senhor. E nesse momento, ó Pai, a igreja se assenta para ouvir a tua palavra. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia dos ouvintes. Nos dê uma palavra ungida, ó Deus, cheia da graça, da sabedoria do alto. Nos dê autoridade, unção, ousadia, para no nome de Jesus falar, ó Deus, a tua igreja. Aqueles que estão em casa, pela internet, que também sejam abençoados nessa noite, pela sabedoria do alto, pela autoridade da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa o teu servo, abençoa a tua igreja, que toda mente, todo pensamento seja o cativo a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Diga assim: cuidado com os desencorajadores. Não ouvi. Cuidado com os desencorajadores. Desencorajadores. Palavra grande, né? Porque tem os encorajadores e tem os desencorajadores. Cuidado com os desencorajadores. É o tema dessa mensagem. O texto em questão começa com uma ordem. O Senhor chama Moisés. Falou o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Você já conhece essa história antiga? Desde Abraão, Deus prometeu a Abraão uma terra. Isso é até hoje tema de conflitos, de embates lá naquela região. Mas não é esse nosso propósito nessa noite. Essa noite nós vamos falar
sobre o perigo dos desencorajadores. Veja bem, queridos, que havia uma promessa de uma terra, Canaã, desde os pais, Abraão, Isaac, Jacó. O povo foi para o Egito, 430 anos, agora eles estão de saída, é o êxodo, eles estão saindo do Egito, já estão na caminhada, na peregrinação. E naquele começo daquela caminhada, me parece que a distância não era muito grande, do Egito até Canaã. Os especialistas dizem que aquilo ali era questão de dias. Obrigado. Questão de dias, eles teriam a posse daquela terra. E durante isso, o Senhor havia prometido uma terra que manava leite e mel. Eles iriam ter um lugar. Lembra a promessa a Abraão? Para Abraão, te mostrarei uma terra. Olha, conta as areias, conte as estrelas. Olha, sai andando. Aonde você for, eu vou te dar por herança. Aonde você pisar a planta do seu pé. A terra estava lá, querido. E o Senhor manda Moisés enviar espias. Príncipes de cada tribo, eram 12 tribos de Israel. Todo mundo sabe. Jacó teve o nome mudado para Israel, teve filhos. Cada filho teve uma herança da terra, exceto José, que teve a sua terra dividida, né? Não existe a tribo de José, é Benjamim e Judá. E eles agora precisam fazer, Deus manda que eles deem uma olhada. Olha, vai espiar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Promessa. Deus fez promessa a Abraão e Deus está reafirmando a aliança agora com Moisés. E, mano, Moisés vai lá, manda os homens olhar. É tipo assim, né? Na linguagem de hoje, olha, só para você ter o gostinho, para ver se você se anima. Já viu quando você quer muito uma coisa e você sonha com aquilo? Aí você fala, nossa, eu sonhei essa noite com aquele carro, eu sonhei essa noite com aquela casa, eu sonhei, nossa, eu vou trabalhar, vou lutar, porque eu vou conquistar, já até sonhei, já vi a cor, faz, Deus me mostrou a cor, Deus me mostrou o tamanho, o carro. Imagino que a expectativa de Deus, né? Dentro da ótica humana, minha, nossa, vou pedir para eles dar uma olhadinha. Eles vão ficar doidos quando ver. Vão falar, vamos para cima, que essa terra é nossa, a gente vai tomar posse. A terra é linda, a terra emana leite e mel. E aí, diz o verso 25 que nós lemos, que eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Queridos, na vida haverá muitas pessoas que vão passar na nossa vida. Né? Muitas pessoas passam na nossa vida. Vai ter muita gente legal que vai nos encorajar. Vai ter algumas pessoas que vai fazer de tudo para ver o seu sucesso. Vai ter pessoas, sabe, que vai estar do seu lado um período. Você que é jovem principalmente, ainda vai conhecer muita gente no trabalho, na faculdade, vizinho, no transporte público, né? Vai passar muita gente pela sua vida, mas a maioria delas não vão te encorajar. A maioria dessas pessoas vão te desencorajar. É impressionante como os desencorajadores se multiplicam. Cuidado, querido. Tome muito cuidado com os desencorajadores. Poucas pessoas vão te animar. Poucas pessoas vão te dizer, você vai dar certo. É isso aí. Faça assim que vai ser melhor. Você pode. A maioria vai te desencorajar. Aí, pastor, por que é assim? Porque a maioria é assim. Essa história nos relata isso. Essa história
nos chama a atenção. O contrário, a primeira coisa que você precisa ser, querido, para se proteger dos desencorajadores é ser otimista. Seja otimista. O que é o otimista? O otimista é um indivíduo que sempre tem esperança. É uma pessoa esperançosa. O otimista, ele não fica focado no problema, pastor. O otimista, ele age com muita fé, com muita esperança, porque independente de religião, independente de credo, o otimista, ele vê os desafios, mas ele vê uma saída. Ele vê, sabe, ele encontra motivo para continuar lutando. Tem um pastor falecido já, pastor Pedro Rocha, que eu aprendi muita coisa com ele. O camarada era tão otimista que uma vez ele falou que numa história tinha um cachorro morto na rua. E todo mundo passava perto daquele cachorro morto, falava, que fedor, ai meu Deus do céu. E andava de longe, porque aquele cachorro estava ali em decomposição. Mas aí veio parou, olhou aquele cachorro e fala, rapaz, olha aqui os dentes dele. Que arcada dentária linda, né? Olha só, os dentes perfeitinhos. O cara conseguiu ver virtude num cachorro morto. A forma como ele olhava as coisas. Porque ele era uma pessoa otimista. Ele falou, nossa, esses dentes aí dá para fazer muita coisa. Era uma pessoa otimista. Você tem que ser otimista, querido. Nós estamos vivendo no reino de Deus. Existem promessas tremendas para nós como igreja. Olha a nossa igreja. Olha o nosso povo. Quantos otimistas nós temos aqui? Quantas pessoas otimistas estão hoje na igreja? Que falam assim, olha, está uma batalha tremenda, mas Deus prometeu vitória para a igreja. Mas Deus disse que vai usar o seu povo. Deus disse que vai curar um enfermo, que vai dar vista aos cegos. Deus disse, olha, quem disse foi Deus. Então o otimista, ele não fica olhando, contando as cadeiras vazias. Ele fala, ó, já vai ter um homem cheio do Espírito Santo sentado aqui, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela está aí, ele está andando por aí. Ele é otimista, ele confia na promessa de Deus. Diz o texto sagrado que esses homens, esses 12 homens aqui, foram lá na Canaã. Entraram na terra, andaram por lá, visitaram, olharam, viram tudo e saíram e voltaram, né? Que eu li no verso 25, eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. De fato, contaram no verso 27 e disseram, olha, fomos à terra a que nos enviaste, é verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Ainda trouxeram uvas, melão, era tudo grandão, irmão, não era coisa pequenininha não. Tinha que 2, 3 homens para carregar. O negócio, olha, Deus está dando uma terra para vocês que mana leite e mel. Olha, trouxeram o fruto da terra para mostrar para o povo, para mostrar para Moisés. Imagina que Moisés falou, agora estou animado, depois de ver, olha, isso aí vai ser tudo nosso, por herança. Deus prometeu. Vocês viram tudo que Deus fez? As maravilhas que ele fez lá no passado? Então agora é só tomar posse. Mas diz o verso 28, que o povo, porém, que habita nessa terra, eles continuaram falando com Moisés, olha, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas.
e é muito grande. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do rio. Então Caleb, percebendo aquilo, fez eles se calarem. Calar o povo perante Moisés e disse: olha, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb, cheio de fé, cheio de coragem, otimista. Mas os outros 10, olha só. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não vai dar, Caleb. Eles são gigantes. É muita gente, é igual o gafanhoto. Olha, diz o texto sagrado no verso 32 que infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ele falou: vai dar ruim, nós não vamos conseguir, nós vamos perecer, se a gente entrar numa de ir lá invadir a terra deles, de ir lá e tomar posse. É como se Deus tivesse colocado eles numa furada. Eles estão dizendo isso. Não vai dar. A terra é boa, está aqui a fruta. Olha, mana, leite, mel, mas não dá para a gente. O pessimista, querido. O pessimista é diferente do otimista. O pessimista, o contrário, ele é essa pessoa que vem de tudo pelo negativo. Imagina uma igreja com líderes pessimistas. Olha, temos aí um condomínio com 1.500 famílias. Ih, pastor, não dá não. Povo aí, ó, ninguém quer nada com nada. Turma aí largada. Ninguém quer Deus. Não, mas Deus falou que Ele nos enviou, que Ele vai salvar, que Ele vai libertar, a gente só tem que semear. Pastor, é tudo rebelde. É um monte de desviado, o povo não quer nada. O pessimista, ele vai sempre olhar do lado negativo. Ele tem medo, muitas das vezes, de enfrentar o desafio. Não havia uma promessa? O Deus que mandou eles fazer isso é um Deus fraco? Tirou eles do Egito, irmão. 10 pragas, abriu o mar vermelho, sombra de dia, coluna de fogo de noite. Que dúvida eles tinham de Deus? O que era aqueles homens? A promessa a Abraão. Por que tanto pessimismo quando você está debaixo de uma bênção? Quando você está debaixo de uma palavra de Deus? Pedro, aquela pesca maravilhosa. Olha, trabalhamos a noite toda. Imagina que alguém falou: Pedro, não adianta nada, Pedro. Trabalhamos a noite toda, rapaz. Para que jogar rede de novo? Já estamos dobrando a rede, já estamos lavando a rede. Já estamos lavando a rede. Agora, tudo bem, ele aí faz milagre e tal, coisa e tal, né? Mas, poxa, trabalhamos a noite toda. Quem é pescador aqui é a gente, ele é carpinteiro, ele não tem nada de pescaria. Vai jogar a rede ali, vai perder tempo. Vai de dia, com sol quente, a gente vai jogar a rede ali para quê, Pedro? Não, sobre a tua palavra. Deus deu uma palavra. Deus deu uma direção para a igreja, querido. Vamos, olha, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. De que lado? Deus mandou jogar do lado de cá. E vamos fazer o que Ele mandou fazer. Deus, querido,
mandou eles entrar na terra, eles espiarem a terra, eles tomarem posse da terra. Mas os desencorajadores desanimou o povo todo. Sabe, os especialistas dizem que a turma que saiu lá do Egito, essa turma aí, entrou 80 e poucas pessoas, né? Com Jacó. Quando Jacó vai para o Egito, você conhece a história de José. José leva o povo para o Egito, quando ele é governador, leva o seu pai, seus irmãos, a família, os empregados, cerca de 80 e poucas pessoas. Quando ele se passa 400 e poucos anos, 430 anos, eles já são mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas saem do Egito, estão agora, né, parados nesse lugar aqui, Parã, né? Nós lemos aqui, Parã, em Cádiz, estão ali, estacionados. Moisés manda 12 espiar a terra, tem uma promessa, vai lá só dar uma olhadinha para ver a bênção que nos espera. Eles voltam, realmente a terra é boa, tudo bom. Josué e Caleb animado, vai dar tudo certo, otimista. Mas teve 10 desencorajadores. E esses 10, diz o texto sagrado, que eles infamaram o povo contra Moisés. Causaram um reboliço na congregação. Veja comigo o capítulo de número 14. Fica aí, segura comigo. Querido, cuidado com esse pessimista, que ele é o desencorajador. Normalmente o pessimista é o desencorajador. Não que você tenha que ter o pé no chão, analisar, né? Diz o texto sagrado que você não pode começar uma obra sem te planejar. Você vai começar um edifício, tem que fazer um planejamento para você não ficar pelo meio do caminho, né? Quantas obras inacabadas nós encontramos por aí? Porque o camarada ele tem um orçamento, mas aí ele quer fazer um negócio que é 50 vezes o orçamento dele. Ele não chega nem 10% da obra, fica a obra inacabada. Então, isso não é pessimismo, isso é falta de planejamento. Mas quando a igreja está debaixo de uma promessa, e nós estamos falando aqui de vida vitoriosa, de uma vida com Deus, de uma igreja vitoriosa, de um povo com propósito, que está debaixo de uma promessa, de pregar o evangelho, de ganhar almas, de expulsar demônios, de curar enfermos, de evangelizar, de fazer discípulos. Nós temos essa promessa, nós temos essa autoridade, temos essa legalidade. E as dificuldades, pastor? Lança toda a ansiedade na mão dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo que esses homens aqui tinham que fazer, olha, nós já derrubamos muita coisa. Lembra quando o faraó quis travar a gente? O que Deus fez com o faraó? Então, se esses homens entrarem numa com a gente, vai dar ruim para eles também. Era só eles confiar, querido. Mas 10 desencorajadores, 10 pessimistas acabaram com a congregação. Veja o capítulo número 14, querido. Cumpra o teu ministério. Nós vamos ler ainda o capítulo 14, mas segura aí. Segunda coisa, querido. Primeiro, seja otimista. Segunda coisa, para você se livrar do desencorajador, cumpra o teu ministério, o teu serviço. Ministério, serviço. Aquilo que Deus colocou na sua mão, faça o teu melhor, faça conforme a tua força. Os desencorajadores vão tentar te paralisar, dizendo que não vai dar certo o que você está fazendo. Eles vão dizer, olha, não adianta fazer isso. Para que você está fazendo isso? Você está gastando energia à toa. Os desencorajadores vão fazer de tudo para te convencer que o que você está fazendo para Deus não vai dar resultado. Porque o solo é ruim, porque o povo é rebelde, porque a igreja tem esse defeito, porque o líder tem aquele defeito e você não vai colher fruto do seu trabalho. Infelizmente, o pessimista ele vai apontar tanto problema para te paralisar. Lembra da história de Neemias? Ele saiu de lá, da Babilônia. Orou, Deus deu direção, aprovou,
deu o projeto, tá aqui, eu vou lá, vou trabalhar para o Senhor, vou restaurar os muros. A coisa vai dar certo. Começou a trabalhar, daqui a pouco quem apareceu no caminho deles? Os desencorajadores. Rapaz, a gente tem que dar um jeito de parar esse cara. Era inimigo interno. O pior inimigo é o interno, não é o externo. O externo está para lá, o interno ele está dentro. E ele começa a desencorajar o grupo. Ele estava lá, era parente, né? Eles estavam casados com os filhos dos sacerdotes, né? Tinha uma mistura ali esquisita, Sambalate, Tobias, e começaram a desencorajar Neemias. Olha, vai dar errado, vamos amedrontar, vamos dizer que vai vir isso, que vai vir aquilo. Irmão, tanta ladainha. Mas Neemias falou, olha, eu estou fazendo o quê? Não vou parar, querido. Você só vai vencer o desencorajador se você entender que você está fazendo uma grande obra para Deus. Se Deus te revelou, querido, você faz o que Deus te revelou. Não importa o que vão te dizer. Não importa a dificuldade que vão te mostrar. Olha, vem aí uma grande tribulação, você precisa sair daí. Fala, não, Deus me colocou aqui. Se Ele me plantou aqui para fazer essa obra, eu vou fazer essa obra, eu não vou parar. Não vou ter medo. Diz o verso 32, querido. Olha o que diz o verso 32. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Ou seja, a gente vai entrar numa fria se a gente for lá. Tem gigante lá. Tem inimigo lá. São maiores do que nós. Nós não vamos suportá-los. É isso que está dizendo o texto sagrado. Veja o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versos 7 e 9. Gálatas 5, versos 7 e 9. Corrieis bem, quem vos impediu? Para que não obedeças à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Os Gálatas estavam indo bem, pastor. Paulo levantou uma igreja na Galácia. Igreja poderosa. Avançando no crescimento, na obra de Deus. De repente entrou uns irmãozinhos na igreja que achavam que eles eram mais crentes que todo mundo. E começaram a dizer sobre a lei que tinha que circuncidar e que tinha que guardar o sábado. Olha, era um debate terrível. Aquilo inflamou o povo, a igreja começou a paralisar. Olha o que ele disse. Corrieis bem. Vocês estavam indo bem. Vocês estavam avançando. Quem foi? Quem foi? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Algum desencorajador entrou na igreja, querido. Se infiltrou no meio da igreja. O apóstolo Paulo já tinha avisado, olha, cuidado, entrarão no meio de vós. Desencorajadores, muito cuidado com os desencorajadores. Aqueles que vão tentar te paralisar. Vocês estavam indo bem, correndo bem, avançando, mas quem impediu? Sabe? Esta persuasão, ou seja, essas pessoas que estão falando essas coisas, não vem daquele que vos chamou. Desencorajador não vem de Deus, pastor. Desencorajador que quer atrapalhar a obra de Deus não vem de Deus. Se alguém está tentando te paralisar, querido, sai de perto, não vem de Deus. Anda com pessoas que te encorajam. Andam com pessoas que dizem, amém, pastor, vamos lá, vamos pregar, vamos orar, vamos para o grupo, olha, mas o grupo só tem a gente, vamos assim mesmo, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos pastores, vamos orar pelos moradores dessa rua, vamos orar pelo vizinho aqui do prédio, vamos clamar. Um tem que encorajar o outro.
Porque a gente não pode parar de pregar, porque a gente não pode parar de congregar, porque a gente não pode parar de viver o Evangelho. Se alguém falar, eu não vou, estou desanimado, porque não adianta nada. Peraí. Como assim? Você é a igreja. Você é um organismo vivo. Se tem alguém te desencorajando a seguir a Jesus, cuidado, muito cuidado com ele. Alguns homens desencorajadores que infamaram o povo contra o seu líder, trouxe um prejuízo, que você não tem noção do tamanho do prejuízo. E agora eu quero te chamar para o capítulo 14. Para você ter uma noção, você que já conhece a história, já sabe o final dessa história. Mas se você não conhece, eu vou te dizer o perigo que uma igreja corre, o perigo que uma família corre, que uma vida corre quando dá ouvido para os desencorajadores. Uma nação, um país. Verso 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivesse morrido lá na terra do Egito, ou quem dera tivesse morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só, querido. Eita! O negócio ficou esquisito. Aqueles 10 homens inflamaram tanto que os caras falaram: é melhor a gente voltar para o Egito do que ter que ir adiante e enfrentar essa batalha aí. A gente vai morrer mesmo. Não vai dar para a gente. E dizia um ao outro: vamos levantar outro líder e voltar para o Egito. Já queriam até largar Moisés para lá. Vamos constituir outro líder, irmão. Moisés está levando a gente para a fria. É muito sofrimento. Vai morrer eu, minha mulher, meu filho. Está acabando com a minha vida, está acabando com a minha família. Esse líder é doido. Olha o que ele inventou agora. Entrar numa terra cheia de gigantes. Ei, não foi Moisés, foi Deus que mandou. Não foi o pastor, não foi o líder, foi Deus, querido. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então, 10 homens foi o suficiente para levar a tragédia de uma nação, de milhões de pessoas. Olha só, querido, verso 21 ao 23, capítulo 14. Veja no capítulo 14, verso 21. Deus dizendo: porém, tão certamente como eu vivo, Deus está dizendo, e como a glória do Senhor enche toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo, Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a herança. Querido, sabe o que Deus está dizendo aqui? Que todo mundo vai morrer, menos Josué e Caleb. Isso aqui é muito sério. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas, pastor. Sabe quantos dias eles passaram espiando a terra? 40 dias. Sabe o que Deus fez como castigo? Vocês vão levar 40 anos peregrinando no deserto, dando volta até que todo mundo morra. Misericórdia. Por causa de 10 homens, pastor. Por causa de 10 desencorajadores. Condenou toda uma nação, toda uma descendência que viu o poder de Deus no Egito, mão forte, tirou. Agora fala: vocês entram lá. 10 camarada, volta, inflama o povo e diz: olha, deu ruim, vamos trocar o líder, vai dar ruim, vai morrer todo mundo. O povo ficou louco, não confiou em Deus, confiou no desencorajador, acreditou naquela mensagem maligna. Deus disse: olha, certamente
como eu vivo, nenhum deles vai entrar na terra além de Josué e Caleb. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe, querido, por causa de 10 homens, acabou com toda uma congregação de 40 dias. Olha, foi 40 dias que vocês ficaram aí, né? Andando. Então, vou fazer o seguinte: para cada dia, 1 ano. São 40 anos que vocês vão passar no deserto, até que todo mundo morra e entre uma nova geração com Josué. A geração que entrou com Josué em Canaã não foi a geração que saiu do Egito. Foi a geração que nasceu no deserto. Porque o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, querido. Se a gente não fizer, Ele vai trocar a gente, vai botar outra gente aqui nesse lugar e vai ganhar esse lugar para Jesus. Se Ele tiver que ganhar esse lugar para Jesus e a gente não quiser, se a gente duvidar, Ele vai tirar a gente, vai botar outra gente, outra geração. A Bíblia diz que uma geração dá lugar a outra geração para fazer o que Ele quer. Muito cuidado com os desencorajadores. Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos plantou para pregar o Evangelho, para falar de Jesus nesse lugar. Estamos indo bem. Mas se entrar um desencorajador, ele é capaz de destruir tudo que Deus está fazendo. Não que Deus permite. Não é que Deus... mas Deus não podia tirar. Não, mas Ele prova. Deus está provando o povo, querido. Não foi por acaso que Deus mandou eles ir lá espiar, não. Foi propositalmente. Deus não podia levar eles direto para lá. Por que Deus inventou de mandar espiar? Para provar o coração daquela gente. De cara, 10 já falhou. E depois mais uns 2 milhões junto. Porque não merecia aquela promessa que Deus tinha feito aos pais. Tem gente que não merece o lugar onde está. Porque não é fiel a Deus, porque não confia em Deus. Isso é muito forte, né? É muito forte, querido. Muito cuidado. Haja com fé nas promessas de Deus. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. O povo de Israel só precisava continuar crendo no poder de Deus, só precisava continuar obedecendo a Deus, mas eles desobedeceram. Diz o verso 22, não vão entrar. Olha, me tentaram 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não obedeceram a Deus, não obedeceram a palavra de Deus. Deram ouvido aos desencorajadores. Querido, quantas vezes você está trabalhando na igreja, fazendo a obra de Deus, você está todo feliz, está todo contente. Alguém encosta do teu lado e fala: ih, rapaz, tu está nessa daí? Está perdendo seu tempo com esse homem, com essa mulher. Ela fala: não, mas Deus vai transformar, Deus vai salvar aquela família, Deus vai levantar, vai abençoar a igreja. Fala: rapaz, quem mandou você fazer isso aí? Foi o pastor e está por fora. Mas ele abriu a Bíblia, falou para a gente fazer isso. O desencorajador vai te provar. De qualquer maneira, ele vai tentar paralisar você. Cuidado, querido. Não dê ouvido aos espíritos enganadores. Sabe? Ouve Deus. Você está trabalhando para Jesus? Aqui tem bastante líderes, né? Está trabalhando para Jesus? Faça a obra do evangelista. Cumpra o teu ministério. Não olha para a dificuldade, seja otimista. Haja com fé. A terceira palavra é essa. Haja com fé nas promessas de Deus. O que Deus prometeu para a igreja, querido? Hoje nós vivemos dias difíceis na igreja. Não é fácil pregar o evangelho, não é fácil ganhar uma alma para Jesus, não é fácil encher uma igreja, não é fácil. Se fosse fácil, o caminho não era estreito, era largo. Mas Jesus falou que é estreito, é apertado, é difícil. Tem luta, tem perseguição, tem aflição. Então não é fácil. Então é muito fácil para o desencorajador te mostrar tudo isso para te paralisar. É mais fácil a pessoa te paralisar do que falar, como Paulo falou para Timóteo: sofre comigo como bom soldado. Sofre comigo as aflições. É mais fácil convidar a pessoa para uma festa ou convidar a pessoa para sofrer? O desencorajador vai te chamar para ir para a festa. Não vai te chamar para ir para a oração.
O desencorajador vai te chamar para ir para a praia, não vai te chamar para vir para o grupo familiar. Vai te chamar para ir para o cinema. É muito mais fácil. Tem uma pipoca, um guaraná, do que dobrar o joelho e orar. O desencorajador, ele vai falar, não adianta orar por esse aí. Mas você estava lá chorando. Senhor, salva aquele homem, salva aquela mulher, salva o meu filho, salva o meu marido. O desencorajador, para de orar, não adianta mais orar para você. Não, isso é... Você está entendendo? É mais fácil. A porta larga, o caminho largo, muitos entrarão por ele. Aí o desencorajador fala, rapaz, está muito difícil, aí aqui está mais fácil, vamos por aqui. Você está entendendo? Então não se desanime, porque o que você está fazendo é difícil, pastor. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente está fazendo um edifício mesmo, né? Não é um edifício que nós estamos fazendo? Somos como pedras. É uma construção espiritual. Nosso fundamento é Cristo. Ele nunca disse que ia ser fácil pregar o evangelho. Ele chama Paulo e fala, Paulo, te mostrarei o quanto importa sofrer. Você entendeu? Pelo evangelho importa sofrer. Eu te mostro, vem cá, Saulo, vem cá. Eu te escolhi. Você está aí, né? Nessa daí de matar crente? Vem cá. Vou te provar como importa sofrer pelo amor do Senhor Jesus. E ele fala, Saulo, por que tu me persegue? Quem é? Sou eu, Jesus, que você está perseguindo. Sabe, querido? Você está num reino que precisa de muita coragem. Aqueles homens foram covardes. Eles tinham a promessa, tinham Deus, tinham a certeza da vitória. Olha, eu não sei se você acredita em Deus. Eu não sei se você acredita nas promessas que Deus fez para a igreja. Agora, a gente não pode ser covarde. A gente não pode ter medo. A gente não pode se desencorajar. E muito menos desencorajar os outros. Levar as pessoas a desobedecerem a palavra da verdade. O que Cristo nos mandou fazer. O que Ele nos mandou fazer? A gente não pode parar de fazer o que Ele mandou fazer. Porque alguém disse que não precisa mais fazer. Não precisa fazer isso. Por que não precisa? Se Ele mandou fazer. Quem é que te deu a ordem? Quem é que te deu a ordem? Foi o pastor? Não, foi o Senhor. Eles, quando Moisés dá a ordem, né? Olha, Moisés, vai lá, verso 1 do capítulo 13, né? Falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens. Ou seja, vai lá, chama os homens lá e envia eles. Foi o Senhor, não foi Moisés. Mas eles falaram que foi Moisés. Falaram para o povo, oh, esse cara está louco, filho. Esse homem é louco, vai matar todo mundo. Vai dar ruim, vão trocar de líder. Esse camarada está sem direção, está sem visão. E aí deu no que deu. Morreu todo mundo. Diz o texto sagrado que o Caleb tinha um espírito diferente. Olha o testemunho que Deus dá de Caleb, meu irmão. Porque Caleb tinha fé. Quando alguém vai te desencorajar de fazer a obra de Deus, você precisa ter fé naquilo que você está fazendo para Deus. Você precisa ter confiança. Lembra de Neemias? Eu não vou parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou descer lá para ver o que vocês estão fazendo lá. Eu estou focado. Você precisa estar focado no que Deus está fazendo, na missão da igreja. Diz o testemunho de Deus acerca de Caleb. Porém, o meu servo Caleb, verso 24, do capítulo 14. Você que está tentando achar aí. Capítulo 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb. Sabe que quando Deus chama você de servo? Porque nele houve outro espírito. Ele perseverou, ele confiou em mim. Ele acreditou em mim. Ele não duvidou de mim. Sabe, eu vou levar ele. Lá na terra, Caleb já tinha entrado na terra. Deus falou, agora eu vou levar ele lá. Eu vou levar ele lá. Ele, os filhos dele, os netos dele, a descendência dele, eles vão possuir a herança, pastor. Sabe? Se você der ouvido desencorajador, até a sua descendência vai ser prejudicada.
Porque a bênção de Deus está sobre a obediência. A bênção de Deus está sobre aquele que ouve a voz do Senhor. Sabe, querido, a murmuração, o pessimismo, o desencorajamento na igreja é uma tragédia. O negócio vai bem e nós não podemos parar. Veja isso, querido. O meu servo Caleb. Ah, meu Deus. Veja o verso 36 e 38 do capítulo 14. Capítulo 14, verso 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, sabe aqueles homens lá? E que voltaram e fizeram aquela palhaçada toda, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. O que aconteceu com eles? Aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles 10 camaradas. Que Deus tenha misericórdia. Mas, verso 38. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Porque eles eram otimistas. Porque eles obedeceram a Deus. Porque eles não duvidaram de Deus. Porque eles falaram, nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer. Eles não olharam para o defeito de Moisés. Eles não olharam para a dificuldade do gigante. Eles não olharam para a dificuldade que estava diante deles. Falaram, nós vamos conseguir. Nós vamos prevalecer. Maior é quem, querido? Maior que está conosco. Sabe, igreja, o que Deus está dizendo? Se você ficar aqui olhando para a dificuldade que é o grupo, a dificuldade que é a igreja, a dificuldade que é o meu vizinho, a dificuldade que é na minha rua, a dificuldade que é na minha casa, o problema, você vai desanimar. Você pode ter certeza, vai encostar alguém do teu lado e vai dizer, olha, não dá, não dá, não dá. Vamos parar com esse negócio de pregar o evangelho. Vamos desistir de ensinar a Bíblia para as pessoas. As pessoas estão rebeldes. Mas Deus nos mandou. Não, mas não adianta, não adianta. Se você der ouvido aos desencorajadores, você está atraindo, querido, problema, maldição. Porque quem nos chamou, porque nós somos igreja, quem nos chamou, quem morreu por nós foi Jesus, que derramou o sangue na cruz, que a última missão dele foi, olha, vocês vão, vocês ensinem as pessoas aquilo que eu vos ensinei. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregue o evangelho. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas olha, vocês façam. Faça a obra do evangelista. Cumpra o teu ministério, haja com fé, o meu justo viverá pela fé. Não olhe para as dificuldades, não se assombre, não se espante, não se desespere, entrega o teu caminho ao Senhor. Olha a promessa, eu vou dar poder para vocês impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar o demônio. Vocês precisam crer que existe um céu, vocês estão conduzindo, vocês têm a chave do céu. Darei a vocês a chave do céu, o ministério da reconciliação. A igreja tem o ministério da reconciliação. Você só precisa acreditar e fazer a obra e agir com fé e não dar ouvido aos desencorajadores. O diabo vai tentar te paralisar de todas as maneiras, te colocando os problemas diante de você. Está vendo aí, olha, realmente o céu é muito bom, a igreja vai encher sim, mas olha só, não dá não. É muito difícil. É muita dificuldade. Você vai entrar nessa? Aí é você que decide. Ouvir o Senhor ou ouvir o desencorajador? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Olhar para Jesus ou olhar para as pessoas, olhar para as dificuldades? O nosso alvo é Cristo. O nosso Senhor é Jesus. É Ele que morreu na cruz, que derramou o sangue por nós. Você tem que olhar para Jesus, porque se você ficar olhando para os problemas, você não vai fazer a obra de Deus. Você não vai fazer a obra de Deus olhando para os problemas. Paulo tinha problema. Timóteo tinha problema.
João tinha problema. Todo mundo tinha problema. Mas eles olharam para Jesus. Jesus olhou para Paulo e falou: Paulo, a minha graça te basta. Para de orar por esse problema. Acredita que eu estou no controle da tua vida. Sabe, querido, às vezes você fica ali desanimado de trabalhar para Deus porque você está olhando só para o problema. Você está olhando só para a dificuldade. Eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa boa, eu não posso, eu não tenho uma roupa. Ei, calma, calma. Dê o seu melhor para Jesus. Faça a obra que o Senhor te deu, seja fiel no pouco. Não fique olhando os desafios, encare os desafios. Eu fico imaginando, pastor, né? Se aqueles 10 homens tivessem convencido aquela gente de ir de frente de batalha, eles não tinham passado 40 anos no deserto. Né? E a gente pode conjecturar tanta coisa. Né? Aí minha mãe falava assim, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Porque já derramou. Mas vamos conjecturar. Aquela gente entrando com ousadia, cantando, sabe, louvando, os cantores na frente, porque foi assim, né? Na hora de derrubar os muros de Jericó, os cantores na frente, sabe, o povo gritando, o Senhor é Deus, e pá, daqui a pouco as muralhas caíram. Poderia ter sido muito antes. Levou mais de 40 anos, irmão. Atravessar o Jordão, tudo aquilo, mas não precisava ter morrido no deserto. Quanta gente está morrendo? O deserto é o mundo. Quanta gente está morrendo no mundo porque não obedecem a Deus, porque não dão ouvido a Deus. Quanta gente saiu da igreja por causa de A ou de B. Quantas pessoas pararam de trabalhar para Jesus por causa de A e de B? E foram para o mundo e morreram lá no mundo. E não quero nem saber o que aconteceu com eles. Diz o texto sagrado que morreram de praga perante o Senhor. Aqueles homens. E a multidão que deu ouvido para ele morreu também no deserto. Sabe, querido? Não dê ouvido aos inimigos. Não dê ouvido aos desencorajadores. Muito cuidado com os desencorajadores. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor no nosso coração. Você está no reino de Deus. É um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de paz, mas é uma paz que excede todo entendimento. Não é a paz como o mundo dá. A paz de Cristo é mesmo em meio a lutas. A paz de Cristo é quando você está doente, mas você tem paz. A paz de Cristo é quando você está desempregado, mas você tem paz. Você não larga Jesus por causa da doença, não larga Jesus por causa do desemprego. Você tem paz. Você ama o teu Senhor, você serve o teu Senhor. Esse é um reino de corajosos. E a gente lembra de Gideão, né? Se fôssemos pregar sobre os 300 de Gideão. É um reino de corajosos. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama medroso. Deus não chama relaxado. Deus chama corajosos. Pessoas com visão. Pessoas, sabe, otimistas. Deus não chama pessoas pessimistas, não, querido. Deus chama pessoas corajosas. Ele não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de coragem, de ousadia. Ele fala, lança fora o medo. Você não vai servir a Jesus de verdade com medo, tá? Medo do diabo, medo de macumba, medo de gato preto, medo de sombra, medo de assombração. Você tem que ter coragem para, no nome de Jesus, repreender todas as obras das trevas. Você precisa crer com o poder que Deus te deu. Senão você não faz a obra de Deus, querido. Você não precisa de muleta para servir a Jesus. Deus manda você se colocar de pé e andar. Ele não quer crente de muleta. Eu não estou falando de pessoas físicas, não. Estou falando espiritualmente. Ah, pastor, então, mas na igreja lá tem um irmão de cadeira de
Não é disso que eu estou falando. Estou falando de crente espiritualmente. Olha, a alma sadia, a alma cheia de fé, de coragem, de autoridade, independente da circunstância. Como você está hoje? Você está otimista ou pessimista no reino de Deus? Como você entrou aqui nessa noite? Talvez para você faça é o último culto. Eu vou lá, mas deve ser o último culto. Eu estou tão desanimado com tudo que Deus está fazendo. É desanimado com o que Deus está fazendo, é porque eu quero uma coisa e Deus manda fazer outra. Viu o que o povo falou? Gente, vamos voltar. Vamos voltar para o Egito, vamos trocar de líder, vamos voltar para o mundo, vamos sair da igreja, porque desde que eu entrei aqui, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Você é otimista ou pessimista? Você está na igreja, qual a sua expectativa no reino de Deus? Independente da circunstância que está diante de você. O que está diante de você? Qual é a grande muralha? Qual é o gigante que está diante de você? Deus está dizendo, creia na promessa dele. Creia na promessa que o Senhor fez para você. Você é a igreja. Sobre a palavra dele, querido. Viva com fé. Haja com fé na palavra de Deus. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Aleluia. Ore nesse momento, querido. Eu não sei como você, talvez você que esteja em casa. Eu não sei por que você está em casa hoje. Eu não sei por que você parou. Eu não sei se te desencorajaram. Eu não sei se roubaram a sua alegria. O ladrão da alegria. O ladrão da esperança. Você perdeu a expectativa de viver. Confiando no Senhor. Você está olhando só para os problemas. Deus está dizendo, seja otimista, não dê ouvido aos espíritos enganadores, não dê ouvido aos desencorajadores, cumpra o teu ministério, cumpra a obra que Deus colocou na tua mão para fazer, continua pregando a tempo, fora de tempo, orando, expulsando o demônio, proclamando a verdade e discipulando, liderando o grupo, evangelizando a sua rua, convidando seus amigos, ensinando a palavra de Deus. Continue, não pare de servir a Jesus. Não tenha medo do diabo, não tenha medo do inimigo, não tenha medo da dificuldade. Nada poderá nos separar deste amor.